E o Francis está lá, então se alguém está na sala errada, dá tempo ainda, que ele deve estar começando também, né? Então a gente vai ter, participando da mesa, a doutora Regina e o doutor Ailton. Adailton, desculpa. O doutor Adailton Salvatore Meira é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e tem título de especialista pela Associação Médica Brasileira em Homeopatia, em acupuntura médica, em ginecologia e obstetrícia, é um constelador sistêmico, é um dos precursores do parto humanizado no Brasil e autor do livro Grávida Eu, e Agora? Doutora Adailton, pode subir, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Quantos de vocês estão aqui porque querem ser melhores médicos? Uau! Obrigado. Quantos de vocês estão aqui porque amam os seus pacientes? Ah, que gostoso! Obrigado. Quantos de vocês estão aqui porque querem estar atualizados do que há de mais moderno e forte na homeopatia? Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês estão me dedicando àquilo que é o mais importante que vocês têm. O mais precioso, o tempo e a atenção de vocês. Podemos ver o microfone, que eu acho que não está funcionando? Ligado? Está ligado? Então, eu acho que é uma questão de bateria mesmo. Você tem uma pilha, por acaso? Por favor. Continuando. Vocês têm o que tem de mais precioso e eu quero fazer valer o tempo de vocês. E eu gostaria também de honrar aqueles que chegam mais cedo. Eu gostaria de dar um livro de presente para quem veio de mais longe. João Pessoa. Aonde? Quem mais? Florianópolis, Fortaleza. E tu? Você vai ter que ganhar um livro grande, livro muito grande, então não vai dar certo. Fortaleza está ganhando. Quem mais? Curitiba. Então, Fortaleza foi a primeira a levantar. Você ganhou um livro. Quem que é Fortaleza? Eu. Ah, você? Vocês são da onde? João Pessoa. Ah, João Pessoa. Estão ali, viu? Bom, você vai ter que rasgar o livro, dividir. Eu moro em Belém do Pará. Belém do Pará, ganhou! Uma salva de palmas. Na rua. Vamos para João Pessoa. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Está funcionando? Ótimo. Eu trouxe isso aqui porque eu sou filho de italiano com baiano. Vocês imaginam se eu ficar com a mão presa? Não vai dar certo. Então, o que eu vou falar hoje é sobre isso que está escrito aqui, que é a abordagem sistêmica, homeopática da saúde feminina. Olha que bom, nós temos um público aqui predominantemente de mulheres, e mesmo como médicas, a maioria são mulheres, e eu quero prestar minha homenagem porque eu amo vocês. E se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho de mim e da minha história, para vocês entenderem por que eu cheguei nisso. Vocês me permitem? Sim. Ótimo. Então, meu nome é Adailton, eu sou filho de um baiano que migrou para São Paulo, que era um motorista de caminhão. E minha mãe, filha de italianos, cresci no interior de São Paulo, uma infância simples, mas vívida. E quando eu era pequeno, perguntavam para mim o que eu queria ser quando eu crescer, e eu queria ser 3 coisas. A primeira, eu queria ser tratorista.
Eu fiquei encantado, às vezes, vi um trator fazendo, eu queria ser tratorista. Depois passou um tempo, eu queria ser bombeiro. E aí eu fui sendo bombeiro há muito tempo. Depois eu queria ser médico, quando eu tinha 14 para 15 anos. E meu pai me falou, muito bem, você fez uma escolha ótima. Só que você faz o seguinte, você estuda bastante, você entra numa faculdade pública, se for numa particular, ó, não tem como a gente pagar. Eu falei, tá bom, é esse o trato? É. E aí eu estudei, e foi que eu consegui entrar numa faculdade pública. E quando eu estava na faculdade, na Unicamp, aconteceram duas paixões. Quem já teve duas paixões na vida? Quem já teve mais que duas paixões? Tem gente levantando o pé. Eu tive, na verdade, uma terceira paixão, mas a terceira eu vou contar depois. A primeira foi quando no primeiro ano eu conheci uma médica homeopata que me deu um presente, um livro do Isaías. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Nossa, o indivíduo adoece de dentro para fora. Que lindo isso. A bactéria está ali, mas ela não é a causadora. Existem as nóxias emocionais. Nossa, que lindo é isso. Foi isso que eu vou fazer. Passou um tempo, eu assisti um parto. E foi um parto em casa. Eu falei, nossa, que lindo, olha o neném nascendo, aquela coisa. É isso que eu quero ser. Foi uma paixão, assim. Então eu passei toda a minha faculdade pensando que eu iria fazer obstetrícia e homeopatia. E fiz isso. Quando terminei, fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia. E aí eu fiz o curso do Gamarra, fiz o curso lá em Paraná. E fiz os 3 anos até que eu me formei em 86. Não conta para ninguém a minha idade. E aí eu comecei a juntar obstetrícia com homeopatia. E aí eu falei, preciso de mais coisa para fazer. Eu passei um ano na França, onde eu fiz um curso de homeopatia aplicada na maternidade. E fiz um estágio no hospital de parto natural, onde eu fiz o meu primeiro parto na água. E eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com isso. E foi indo. Mas como na arte de curar, salvadora da vida, deixar de aprender é... Você acha que esse povo tomou café hoje? Posso tentar de novo? Na arte de curar, salvadora da vida, deixar de aprender é... Melhorou? Você acha que esse é o melhor que a gente pode fazer? Não, né? De novo, hein? Na arte de curar, salvadora da vida, deixar de aprender é... Claro! E a gente tem que aprender mesmo. Aprender tudo que a gente pode. Sabe por quê? Porque as pessoas estão necessitadas. As pessoas querem orientações, as pessoas querem vida, as pessoas querem amor. E é por isso que os nossos pacientes nos procuram. E aí eu fui estudar acupuntura, eu fui estudar iridologia, e eu fui estudar alimentação, fui experimentando, e fui indo, né? Mas nada me apaixonava, até que um dia, é assim, né? Quando você menos espera, a paixão vem até você. Eu participei de uma sessão de constelação familiar sistêmica. E aí eu fiquei assim, nossa, fiquei assim, apaixonado. Aquilo, aí juntou tudo, né? Aí foi juntando, aí eu comecei a juntar todas essas coisas. Falei, mas como que eu vou colocar isso na minha prática médica? Como que eu vou colocar isso no meu consultório? Como que eu vou colocar isso para ajudar a saúde das mulheres? E é isso que eu vou contar para vocês, né? Então, isso que eu tenho feito nos últimos 6 anos. Mas tudo começou com uma experiência minha de transformação minha. O que eu descobri com a constelação? Quem não sabe o que é constelação, levanta a mão. Uau! Quase todo mundo já sabe. Muito bom. Obrigado. Bom, eu descobri que eu não vivia. Que eu sobrevivia. Eu estava anestesiado e trabalhando muito, já tinha feito 1.800 partos, já tinha dado palestra em 9 países, em 4 línguas, estudo aquilo, mas eu vivia para agradar os outros. Eu vivia para cuidar do outro, eu vivia para alegar o outro, eu vivia não para mim. E eu vivia uma situação, estava numa igreja evangélica, em um casamento que não tinha, né, tudo por obrigação. Sabe o que você faz por obrigação?
E era essa a minha vida. E quando eu comecei a acordar, isso é um processo, ninguém acorda assim como uma luz. Eu fui paulatinamente tomando consciência disso. O meu primeiro movimento foi de me aproximar do meu pai. Isso vocês vão entender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da função pai daqui a pouco. E até que demorou uns 2 anos, quase 3, para eu tomar força de falar: eu me amo, eu cuido de mim, eu cuido da minha felicidade, e você agora vai cuidar da sua, vocês vão cuidar da sua, não sou salvador de você, não sou... E fui saindo, aquele monte de gente falando que esse cara ficou louco, né? Muito bem, eu fui saindo desses processos, e quando eu saí, a primeira coisa que eu fui foi: eu vou para a Alemanha aprender constelação na fonte, vou beber na fonte, vou com o Hering. E eu fui. Foi em maio de 2013. E quando eu voltei, eu fui fazer um check-up. Isso aqui foi a grande lição da constelação, né? Eu imaginava isso, mas a coisa era assim, né? E aí eu fui fazer um exame chamado PSA. Vocês conhecem PSA? Quem sabe que é o normal do PSA? Até 2,5, 2,4 agora. É o normal. Acima disso você já fica. Vamos lá. Se você pegasse um exame desse, o que você ia querer fazer? Eu quis repetir. E aí eu tomei consciência de que eu estava morrendo por dentro. E que eu estava com câncer de próstata. Para um médico, é aquela coisa que você acha assim, injustiçado. Mas na verdade isso era a justiça. E aqui, uma das coisas da doença, que é nos fazer acordar. A doença nos chama para a vida. A doença nos faz entrar em contato com a nossa essência. A doença tem função, tem finalidade. Muito bem, e aqui eu decidi pela vida. E eu falei: eu quero viver. E eu não vou me tratar com nada. Me desculpe os colegas, nem com homeopatia, tá? Eu fui me tratar com aquilo que é mais precioso, da onde estava a doença. Aqui e aqui. E entrei em processo de meditação, fui fazer renascimento, fui viver a vida, fui para a Europa, fui viajar e fui tomando meu centro e comecei a trabalhar com constelação. Em dezembro, tinha baixado, falei: ufa, deu tempo. Deu tempo. Lógico, eu fiz ultrassom, fiz uma série de coisas, não cheguei a fazer biópsia, porque não houve necessidade, estava muito no começo. E hoje é 2 pontos. Quer dizer, estava em dezembro, espero que sim, em dezembro desse ano eu vou controlar de novo. E aí começou a minha vida, e aí começou essa paixão, por isso que eu vou estar mostrando para vocês, ok? Aí eu comecei a ver o seguinte: existe basicamente 2 momentos na vida. Um momento onde você vive aquilo que é infância ou infantil, e aquilo que você vive o que é adulto, a vida adulta. Criança, ela faz alguma coisa por si mesma, por si só? Ela só? Cuidado, leite, troca a fralda, banho, entendeu? A criança quer ser cuidada, exatamente. Então, o comportamento infantil é ser cuidado. E o adulto? Quem cuida do adulto? Ele mesmo. Ele trabalha para ganhar o dinheiro dele, para pagar suas contas, para arrumar sua casa, para ter suas coisas, fazer sua comida. Muito bem. Esse movimento de vida adulta é o nosso desafio. E nesse processo, quando a gente nasce, nós nascemos ligados aos nossos pais, mas muito mais das nossas mães. Então, a gente passa aquilo que eu chamo da primeira fase da nossa vida, que são os primeiros 7 anos,
Nós passamos aonde? Na área de influência da mãe. E na área de influência da mãe nós percebemos que nós não existimos até uma época, que só a mãe, nós somos a mãe, e conforme nós vamos depois saindo disso, o cordão umbilical emocional, ele é um cordão de muitos feixes, tem muitos fiozinhos, a gente vai cortando um por um, a vida toda, até libertar. Enquanto eu não liberto, eu não existo, eu não vivo, porque a definição como obstetra é isso, quando o neném nasce, a primeira respiração. A gente espera um pouco, eu espero, o cordão umbilical parar de bater, para você cortar o cordão umbilical, né? Só que o cordão umbilical emocional, ele fica batendo muito mais tempo, não é isso? Então, o que fazer nessa situação? Aqui entram as doenças. As doenças existem para as pessoas tomarem consciência. Sim ou sim? As doenças existem para as pessoas tomarem consciência. Faz sentido para vocês? Então, nós não podemos nos converter em erradicadores de sintomas. Entende? Ou tratar as doenças desprezando o significado, a mensagem dessa doença. A doença traz uma mensagem, tem uma linguagem, tem uma função. E em cima disso, o nosso papel como médicos, como terapeutas, é justamente traduzir para aquela pessoa que está necessitada. E muitas vezes é simplesmente sair dessa área de influência. Tem pessoas que ficam aqui 20, 30, 50 e 90 anos. Quem estava na apresentação no domingo do Dr. Schaffer? Onde ele mostrou um vídeo de uma senhora que foi curada com ópio. Né? Mais ou menos que idade você daria? Não, foi o Schaffer mostrou o vídeo. Uns 70 e poucos anos, né? Uma senhora que ficou doente, quando que ela ficou doente? Quando a mãe morreu. O que muito provavelmente ela viveu a vida inteira cuidando da mãe. Essa era a missão de vida dela. Ela estava onde? Aqui, presa na influência da mãe. Aí, a mãe morreu, o que aconteceu? Não tem mais razão de vida. E o que faria ela tomar consciência? A doença. A doença veio para ela tomar consciência. Então, é aí a nossa hora de trazer a consciência, ok? E o que acontece? O que acontece é que no nosso consultório, eu vou apresentar agora para vocês uma sequência de informações de casos clínicos, onde as pessoas chegam aqui, precisando migrar para a vida adulta, tá bom? Paciente com 39 anos, sem menstruar há 1 ano. Me procura, eu faço um diagnóstico de uma menopausa precoce. Ok? Tranquilo, né? Pedi os exames, o FSH dela, que em vez de até 30, estava 117. O LH, 50 e tanto. Então, você está na menopausa. Mas isso, com 39 anos, é muito cedo. A minha mãe entrou na menopausa também, cedo. Eu falei, tá ótimo. Então, você está repetindo. Esse é um dos... Mas bases da constelação é isso. A gente repete. A gente segue por fidelidade padrão de mãe. Por isso as doenças, aonde vem uma infinidade de doenças, diabetes, câncer, uma série de coisas, simplesmente por fidelidade. Fidelidade de quem? De uma criança. Então, muitas doenças são fidelidade de um amor infantil que não serve para nada. Que não resolve, que não leva essa pessoa a uma nova consciência. Muito bem, eu propus para ela, olha, eu sei que tem questões emocionais envolvidas, quero saber se você quer fazer um tratamento. Ele falou, eu estou disposto. Então nós vamos fazer uma constelação com bonecos. Alguém sabe como que funciona isso? Constelação com bonecos?
Muito bem. Então, que é o que eu comecei a usar no consultório mesmo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ela colocou as peças e eu vi ali que ela tinha uma grande questão com o pai. O pai tinha se suicidado, fazia 1 ano antes. E ela estava muito presa a isso e tinha uma questão com o universo masculino muito forte, contra o universo masculino, de raiva do universo masculino. Muito bem. E a gente fez aquela constelação, ela já saiu mexida, participou de uma constelação em grupo. E no dia que ela participou da constelação em grupo, no outro dia ela me mandou um WhatsApp. Ela falou, eu menstruei. E ela seguiu menstruando durante 1 ano, até dezembro deste ano, passado. Quando foi em janeiro desse ano, ela voltou comigo. Ah, sim, quando ela voltou, ela estava menstruando, por cerca de, acho que em setembro do ano passado, eu pedi o FSH. De 117 passou para 1,4. Ela tinha voltado, e ela voltou a menstruar mensalmente. Ela, depois de 1 ano sem menstruar, ela ligou de novo o botão da vida, do não envelhecimento, do não acabou. O que aconteceu? Ela não se cuidou, ela não foi mais a profundo, ela não voltou em outras, ela não quis aprofundar. E depois de 1 ano, agora em dezembro, ela parou de menstruar novamente. É o ciclo da vida. Eu fiquei nesse caso bastante interessado, né? Essa paciente, ela já tinha 2 partos comigo, ela é uma paciente há cerca de 8 anos, e ela veio no meu consultório com a seguinte história. Estou com uma vulvaginite, era uma sexta-feira, de segunda-feira, eu já tomei 4 comprimidos de fluconazol, né, 1 por dia, e já usei creme vaginal, e está ardendo muito. Está coçando, está muito ruim, eu não aguento, o que eu faço? Falei, vem cá. E aí eu examinei ela estava realmente com uma vulvaginite clássica, com muita coceira, hiperemia, um muco, e falei, tá bom, ok, então tem alguma coisa querendo manifestar, tem uma mensagem para você. É como se fosse um e-mail da alma para a gente, do nosso corpo. A nossa alma manda e-mails através dos sintomas. Aí eu falei, ela falou, tá bom, então vamos. Falei, então põe a sua família atual. Ela pôs, ela pôs. Estão vendo aqui ela? Redondinha mulher, tá? Aqui é o marido. O marido não estava na frente dela, ela olhava para o filho mais velho. Aqui do lado, o filho mais novo, entendeu? E o marido do lado do filho. Essa postura aqui é uma postura, quando você não se coloca ao lado do marido, você está como filha. E ela já estava colocando a responsabilidade de cuidar do marido de uma criança e já estava se ligando a um outro filho. Eu falei, tá bom, então você coloca a sua vida. Aí ela pôs a vida lá. Ela pôs a vida aqui. Esse coloridinho é a vida. De costa para ela. Falei, coloca seu pai e sua mãe. Ela pôs o pai e a mãe perto da vida dela. E quando eu coloco a vida, eu peço para colocar sempre a morte. E ela pôs a morte ali, virada para cá também, negando a morte. O que dá para influir numa posição dessa? Alguém quer arriscar? Eu falei para ela assim, o seu casamento está em sério risco. Ela abriu os olhos, olhou para ele, porque falei assim, porque você não está casada mais. E você não deve estar tendo uma vida sexual com seu marido há muito tempo. Ela falou, isso mesmo. Você deve estar com toda a sua sexualidade retida para você, porque a sexualidade é uma pulsão de vida. A sexualidade é o que faz você sair disso aqui e caminhar para a sua vida. Então a sexualidade é um impulso de vida, de conexão com essa vida e conexão com o sistema, porque ela reproduz e a vida passa por nós. Muito bem, ela falou, e eu falei, isso é grave, isso é sério, tá? Isso é muito grave e sério. E outra coisa, você está numa relação de triangulação com seus pais.
Você ainda é uma criança que cresceu de corpo e alma, mas dentro de você, o seu emocional funciona como uma criança. O que é esse quadro aqui? Esse quadro chama-se Frozen. Alguém assistiu o desenho Frozen? Congelado, né? Quando congela? Quando tem um trauma. Esse trauma pode ser dentro do útero, pode ser com 1 ano, com 6. E os traumas são vários. Um abandono, um abuso sexual. São muitos. Uma rejeição. E ela estava querendo ali, a vida dela estava diante dos pais. Eu falei, você está muito ligada. Ela falou, eu visito meus pais todo final de semana. Eu falei, eu vou receitar algo para você. Você vai ficar 1 mês sem visitar seus pais. E você vai ter uma conversa com seu marido para você se acertar e criar um novo casamento. Porque esse casamento já era. E fecha os olhos, eu fiz uma meditação com ela, de visualização. Ela conversou com a mãe, conversou com o pai, se despediu deles, voltou e aí eu mandei ela embora. No outro dia ela me mandou uma mensagem. Daí eu saí do seu consultório, quando eu sentei no meu carro eu já não sentia mais nada. Eu não senti ardor, não senti queimação, eu não tive mais sintomas. E tudo aquilo já passou. E aí eu falei, uau, isso é maravilhoso. Então aqui olhando de cima, aquela mesma constelação ali que eu mostrei para vocês, tá? E aí começaram a surgir os casos, e aí eu comecei a ousar. Quando eu voltei da Alemanha, eu vou mostrar depois o caso para vocês. Bom, esse caso é um paciente de 43 anos, é a segunda consulta dela, ela veio para uma revisão ginecológica e eu comecei a conversar com ela. Ela é psicanalista e ela tem uma vida homoafetiva. Tem uma companheira há mais de 10 anos, 43 anos, nunca teve nenhum relacionamento com homens e colocou essas peças. Então veja, aqui está o pai e a mãe em amarelo, tá vendo? Aí eu pedi para ela colocar a vida. A vida, ela colocou aqui de costas. A morte perto do pai e a sexualidade dela está aqui perto do pai. Ela de frente para a mãe e junto com a companheira dela. Eu falei pouca coisa, hein? Eu só falei o seguinte, você está vendo que você colocou a morte perto do seu pai? Eu falei, não, eu amo meu pai, eu adoro meu pai. Eu falei, você tem uma coisa muito grave muito intensa, grave, não, eu falei intensa, contra uma dificuldade, até porque entre você e a morte está a sua sexualidade que te leva para uma morte. Ela ficou vendo aquilo e eu acho que a cabeça dela, psicanalista, foi indo, né? Ela sumiu, voltou, acho que uns 2 meses atrás. Consulta, falei, tudo bem, 2 anos depois. O que aconteceu? Não, eu vim aqui porque eu vim buscar um método anticoncepcional. Falei, como assim? Não, eu resolvi, quero iniciar uma vida sexual, eu saí daquele relacionamento e tem um cara que eu estou interessada e eu vou ter a minha primeira relação. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Ela contou e ela lembrou disso tudo, aquilo começou a pensar. Uma constelação, uma palavra quando ela entra na alma da pessoa, ela provoca, vai abrindo caminhos, vai desabrochando. Esse caso, acho que está com vídeo, tem como clicar para só ali nessa setinha aqui embaixo. Aí, muito bem, muito obrigado. Se puder aumentar o volume. Ótimo. Ela é de amarelo aqui, tá? A sexualidade, o pai e a mãe de branco, a vida dela aqui, a morte lá, e a sexualidade, quer dizer, entre ela e a sexualidade está a vida dela e a doença. Ela repetiu o que a mãe dela fez com o pai e a mãe, que é justamente. Então ela está no meio do pai e da mãe. Ela está presa numa armadilha. Uma armadilha. Como é que é isso? Totalmente leve, tranquilo, parece que uma situação de dever cumprido, parece que um laço
depois da visualização, quando ela, de olhos fechados, vê o pai e a mãe e conversa. É difícil. E depois que vira. Virar de costas para o pai da mãe é o movimento mais difícil. Eu posso ir, parece que é uma coisa, parece que faltava uma bênção dela para poder ir embora. E mesmo ela falando isso para fora, mas eu percebi que dentro... Ela falou, você vai, né? Falou, mas eu percebi que não era, eu senti que... Porque ela quer te colocar nesse lugar, mas... acabou, já foi, passou. Sim. Nunca mais voltou. Ou assustou, ou não precisa mais, né? Não precisa mais. Muitos casos, a gente acaba dando também um medicamento homeopático. Essa moça me procurou porque ela não conseguia engravidar. Já fazia um ano tentando, não conseguia. Um caso de infertilidade. Ela colocou ela de verde, olhando para a mãe, e o pai de costas. Então aqui tu já tem uma dificuldade com o masculino, tem uma rejeição e uma fixação na mãe. Ela está onde? Ela está aqui presa. Ela tem 35 para 36 anos e todo domingo ela tem que comer na casa da mãe. Ela é casada faz mais de 3 anos e não pode deixar de ir, porque se ela não vai, a mãe tem uma crise, então ela vai para a mãe não ficar. E aí eu fiz a mesma visualização, trabalhando um pouquinho com essa consciência, conversamos um pouco sobre isso, lógico que tem todo um processo, e ela assumiu uma nova postura. E 3 meses depois ela veio grávida, já teve seu neném. Daí basicamente, mais uma vez, a fixação com a mãe. Agora, a mãe olha para cá, ó. A mãe olha para cá, ela não olha para ela. A mãe está conectada com as histórias dela, não está ligada nessa questão dela propriamente dita. E aí, enquanto essa pessoa não está em sintonia, né, o medicamento homeopático, ele ajuda, ele prepara. Mas se não estiver em sintonia, a pessoa volta a ficar doente da mesma maneira. E a gente vai ficar resolvendo sintomas, curando sintomas. Essa também tem um vídeo. Você faz a fala, por favor? Essa paciente, olá, 37 anos, como é seu nome? Morando com a mãe. O que você estava me falando agora? Solteira. Que foi uma oportunidade única de participar da constelação. Eu sou outra pessoa. De verdade. O que aconteceu? Muitas coisas, na verdade, se encaixaram, né? Existiu uma mudança, mas sim, tudo se encaixou de forma... Eu sou assim, as minhas ações mudaram. Ela participou de um grupo. Isso foi em grupo. Em que nível? Sentimental, principalmente. Ah, é? O que aconteceu no sentimental? Hoje eu tô namorando. Uhul! Ela não tinha namorado. Lógico, tive que fazer algumas mudanças dentro da minha casa. Devido a eu conviver com a minha mãe, né? Vocês viram como pessoa na hora de falar da mãe? O que a constelação te trouxe à tona que você não sabia antes? Falar não. Falar não, dar responsabilidade para as pessoas certas. Era difícil. Nossa, agora é tão fácil. Tão fácil que eu falo, nossa, estou fazendo... Lógico, existe todo um trabalho, ainda existe aquela dificuldade, vou ou não vou. A doutora daí, nossa, a gente nem acredita. Mas você sabia dessas coisas antes? Sabia, mas eu talvez não sabia levar, conduzir, resolver. Mas racional você sabia, mas você não conseguia. Não. Sempre soube, há muitos anos, não é de agora. Sempre soube. E tá tudo mais leve, então? Muito mais. Eu pensei que ela era visitadora de laboratório. Eu dei essa responsabilidade para as pessoas certas. A minha mãe é minha mãe, sou simplesmente a filha dela e estou levando a minha vida. Fica mais leve? Tudo fica mais leve. Simples e profundo, né? Ai, gente. Ai, que lindo. Quero até fazer de novo. Tá. Tem gente que tem curiosidade sobre a constelação. Você tem alguma palavra lá para essas pessoas? Não deixe de aproveitar essa oportunidade, porque o pós é impressionante. Você não fazia ideia? Não fazia ideia que ia mudar. Eu achei que ia até demorar. Falei, nossa, será? Mas as coisas vão acontecendo assim, sabe? Na semana, no dia a dia, você fala, nossa, mas não é que aconteceu, olha que mudança. As coisas vêm até a gente. O processo acontece porque vem até a gente. Eu digo assim, aproveitem a oportunidade, ela é única. E vou fazer de novo. Vai mesmo. Com certeza. E ela já fez, ó. Obrigado, Vivi. Imagina, um beijo, obrigada.
mandou uma amiga e tudo mais. E aí o que acontece? A vida fica mais leve. E todas as pessoas que passam por essa visualização, seja no consultório, solta, muda o corpo, solta o ombro, relaxa, fica leve e ela sente algo chamado, eu chamo de paz. E a paz é quando você está em sintonia com o seu eu. Você está imperfeito, não tem nada, não tem nenhuma restrição contra você, e você é você totalmente, simplesmente você existe, pulsa, e pode fazer, e tem coragem, e tem segurança, e não tem nada que impeça. E aí, é essa leveza que leva para a vida. Ela realmente não conseguia ter relacionamento, não conseguia assumir relacionamentos. Aliás, essa é uma queixa muito comum, né? Eu tenho uma paciente de 48 anos, que ela mora com a mãe. Ela tem 2 irmãos, um de 54 e um de 60. Os 2 moram com quem? Os 3 moram com a mãe, os 3 cuidam da mãe, os 3 não casaram, né? Então fica numa armadilha, porque ela fala, tudo bem, você cuida da sua mãe, cuida da mãe. E você, quando ficar velha, quem vai cuidar de você? É ninguém. Mas se ninguém vai cuidar de você, por que você precisa cuidar da sua mãe? Coisas básicas que a gente não para perguntar, mas que fazem parte. Olha, esse caso, a mesma coisa, 48 anos, não casou, vive para cuidar do pai e da mãe. Você vê aqui, olha, ela está entre a mãe olhando para ela e o pai olhando para ela. Ela está cheia de poder no centro de tudo da família. Então, ela está na mesma linha. A gente não fica na linha do pai e da mãe. Isso é uma agressão, uma violência ao sistema, porque quem nasceu antes, nasce. Então, está chegando agora. Ela pode sentar numa cadeira e estar ocupada? Não pode. Como que a gente vai sentar numa cadeira que não é nossa, que está ocupada pelo pai e da mãe? Nós temos que sentar numa outra cadeira, uma outra posição, uma outra hierarquia. E nós não podemos, como filhos, cuidar, salvar pai e mãe. Cuidar no sentido de carregar, de resolver, de fazer feliz, de dedicar a vida. E foi isso que eu fiz. Foi essa a minha grande descoberta no meu renascimento, foi que eu vivi uma vida inteira para ser mãe da minha mãe, né? Isso, você não consegue, mesmo entendendo, você fugir e sair disso, a menos que você passe por uma experiência, que você toma uma decisão. E aí precisa várias condições para isso acontecer, e a gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de amigos verdadeiros, e a gente precisa de terapeutas que saibam o que estão fazendo e com firmeza e ousadia nos conduzam a esse caminho de vida. Essa paciente, ela não aceitou, ela continuou na mesma. E olha que eu conheço ela realmente, sei lá, acho que mais de 20 anos também. Esse é outro caso de menopausa precoce. Em dezembro agora de recente, de 2019, ela estava com 55 de FSH para um normal de menos de 30, normalmente menos de 20, né? Quando você não pega no pico da ovulação. E uma menorreia, também calores, secura vaginal, queda de libido, depressão, ansiedade, dificuldade, e aí é todo o resto, né? Pergunta, ela está casada? Mora com quem? Mora com a mãe. Isso é uma epidemia. Isso é uma epidemia. Assim, essa geração, assim, como existe para preencher vazio também? É lógico que existe. Porque um dia você esteve onde? Dentro da sua mãe. E você preencheu o vazio dela. E depois você consegue desconectar? Não é assim. E aí continua preenchendo o vazio. Para a mãe é bom, para a filha é bom. Mais ou menos, né? Bom, você faz de novo. Ela conta o que aconteceu com ela. Ela participou de uma consulta dia 30 de janeiro. Olá. Como é seu nome? Meu nome é Cláudia. No dia, ela menstruou durante o evento. Durante o workshop o dia inteiro. Ué, tá aqui. Olha lá, baixou para 5. É interessante, né? Esse exame isso aqui de agosto. está relacionado à minha cura, a cura da minha ferida, né? Eu estive há um tempo atrás aqui com a doutora Adailton, fiz alguns exames e, pela surpresa, entrei na minha fase da pré-menopausa, né? Que a gente fala a climatério.
Precocemente? E assim, precocemente. Né? Hoje eu tenho 45 anos, né? Eu tive essa notícia no final do ano passado e foi um baque. Não tenho filhos, né? Não sou casada, nunca fui casada. E o profissional vai junto também. Foi no final do ano passado. Não realiza profissional. Em janeiro eu estive numa constelação familiar com a doutora Adailton, que foi fantástica. Trabalhei muito a relação mãe e filha, né? Eu senti realmente um corte desse cordão umbilical e, para surpresa de todos e a minha em especial, eu fiquei menstruada no meio da constelação familiar. Nossa, foi uma sensação fantástica, que eu falei, o que está acontecendo? Eu tive até que sair correndo na hora, né? E isso foi em janeiro, e de lá para cá, todos os meses, eu comecei a menstruar certinho. Você voltou a menstruar? E você ficou quanto tempo sem menstruar? Eu fiquei acho que uns 4, 5 meses quase, né? Porque seu exame de novembro... Não, foi novembro. Não, seu exame de novembro do ano passado, o seu FSH estava 55. Não, acho que foi isso. E agora ele está 5, diminuiu 10 vezes. 10 vezes, né? Então, de lá, para essa constelação para cá, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas. O profissional abriu. Várias curas. Ela tomou iniciativa, montou uma empresa, se estabeleceu. Trabalho com a vivência, a limpeza dos escudos do coração, montou que é a cura do nosso workshop, coração. Realiza atendimentos com reiki, que é a cura, né? Ela se achou. Mas isso tudo iniciou com a constelação familiar, morar sozinha. com essa pessoa fantástica que é a doutora Adailton, que eu falo que é meu anjo da guarda, que é uma pessoa que no meu caminhar me ensinou muito. Hoje eu tenho uma empresa que eu estou em fase de desenvolvimento que chama Cuidar do Ser, né? Que tem tudo a ver com a minha história. Quando ela vai cuidar do outro? Isso. Quando ela aprende a cuidar dos outros. E eu posso cuidar de si mesma. Então hoje eu me sinto preparada para cuidar dos outros. E tem uma surpresa, logo vamos lançar um workshop, eu com a doutora Adailton. Nós vamos fazer um trabalho para trabalhar o quê? De cura essas feridas, da ferida do abuso. É o que eu falo, quando a gente vivencia... E a gente relaciona muito com o abuso sexual, né? Eu tenho esse meu vai ser em novembro. vivenciado isso, eu quero compartilhar com as pessoas. Né? E convido a doutora Adailton para fazer esse trabalho junto comigo. Com certeza vamos curar muitas pessoas, né? Eu super recomendo, não só o doutor Adailton, como a constelação familiar, esse trabalho sistêmico. E acho que é isso. Gratidão eterna pela cura. Gratidão. Parabéns pela coragem, ousadia de se lançar. Pronto, vamos para frente. Seguinte, esses casos que vocês estão vendo, vocês classificariam como abuso? O que é abusar? Abusar é eu tenho um poder, eu uso esse meu poder e subjugo uma pessoa que tem menos poder do que eu e eu a uso segundo os meus próprios interesses. O abuso, a gente pensa muito em abuso sexual, mas o abuso mais sutil é esse, né? De usar uma outra pessoa para me fazer feliz. Colocar o nome, não sei o que eu estava conversando, colocou o nome da ex-namorada do pai, o pai colocou o nome da ex-namorada da filha, né? Isso é abuso. Isso é abuso. Né? Colocar o nome não sei o quê, porque para me fazer feliz eu vou usar meu filho e minha filha? Não. Eu vou ser. Último caso, vou apresentar para vocês, um caso mais homeopático, no sentido de uma medicação homeopática. Assim que eu voltei da Alemanha, em 2013, eu recebi um e-mail um mês depois, ela teve neném comigo em 96, teve um parto em casa, depois teve um outro parto, enfim, é uma paciente de muitos anos, já minha paciente, me conhecia morando nos Estados Unidos. Falei, doutor, fiz um ultrassom aqui, estou com um cisto, eles estão muito preocupados, estão querendo me operar. Ele, como é que é o cisto? Me manda o ultrassom. Mandei. E o ultrassom é realmente um cisto de ovário misto. O que é um cisto misto? Ele é sólido e cístico. E toda vez que você tem um componente sólido dentro do ovário, você fica preocupado com a possibilidade de neoplasia. E aí é difícil você não operar. Você tem que acompanhar e a evolução de tumor de ovário é bem rápida. E o diagnóstico diferencial era com endometriose. Bom, aí eu falei, o que mais você tem? Ela falou, eu estou com um problema na vesícula, cheio de pedra, não sei o que. Eu falei, o que mais você tem? Tenho um problema de dor no rim direito.
no Skype. Eu falei assim para ela, olha, sabe o que é esse cisto de ovário? Esse cisto de ovário representa a tua altivez em relação ao seu pai. É a forma como você julga o seu pai. E você julgou o seu pai a vida inteira. E você não consegue aceitá-lo e amá-lo. Ele é bipolar. Eu falei, justamente. Você nunca olhou para o seu pai. Você quer se curar? Ela falou, eu quero. Então, você fecha seus olhos nesse momento. Onde você está aí? Eu fui ousado. Falei, você fica de joelho e você vai se prostrar diante do seu pai. E você vai falar o que vier do seu coração. E ela obedeceu. E ela fez isso. Ela ficou quase 10 minutos chorando, em pranto. Ela já fez constelação há 12 anos. Fazia 12 anos que ela sabia disso. Mas ela nunca tinha chegado convencida. E ela se prostrou. Bom, ela teve aquela experiência, deu um medicamento homeopático. Foi silícia. Ela precisava do quê? Aterrar. Ela estava vivendo num outro mundo. E aí, ela ia mudar para a Itália, acabou vindo passar férias no Brasil, disse para o marido que não ia mais para a Itália, voltou para o Brasil, fizemos novos ultrassons, e aqui é em 2013, esse aqui já é em 2014, né? E ela continua com o cisto ainda, com área de fibrose, que na verdade é endometriose de ligamento. Aí, aqui nós já vemos em agosto de 2014, o cisto já tinha diminuído, e em 2015, a área sólida desapareceu. E ela não tem mais dor. E ela ficou bem com o pai, ficou bem com a mãe, virou terapeuta, realmente, ela começou, agora ela já virou consteladora. É uma mãe mais amorosa, ela foi se alinhando. Comecei com silícia LM4, fui subindo de 1 em 1, acho que ela está agora no 21 ou 22. Está muito bem e curada, totalmente curada do sei lá o que era. Bom, é isso. Como é que, então assim, existe essa possibilidade de fazer as constelações individuais através dos bonecos, e na forma como posiciona, a gente consegue entrar no âmago daquela pessoa, para onde que ela está indo, o que está acontecendo na família dela. Estava até conversando ontem com a Ana na apresentação da pediatria, de uma paciente minha que quando tinha 2 anos, o pai estava bêbado, foi bater na mãe, ela correu, botou a cara e o tapa pegou nela. O que é isso? Isso é abuso. É uma mãe que se coloca como vítima, que pede para uma criança de 2 anos protegê-la, e a criança vai e protege. A criança é mais, ao mesmo tempo, é uma presunção, é uma arrogância, uma criança salvar um adulto. A criança, ela entra no mundo adulto, criança, lembra que eu falei? Criança tem que ser cuidada, não cuidar. Quando você inverte, você tem uma criança que vira adulto muito cedo. Quando você tem um adulto muito cedo, você vai ter um adulto. Quando você tem uma criança que virou adulto, você vai ter um adulto criança. Não é lógico? E aí tem esse monte, esse jardim da infância que a gente está vendo. Para tudo quanto é lado. As pessoas querendo ser cuidadas, as pessoas querendo receber, as pessoas não vivem sozinhas, as pessoas com medo, com pânico, com depressão. O que é depressão? Depressão é não conseguir sair dessa meleca. É não conseguir existir. Depressão é não conseguir dizer não para a mãe. Depressão é não conseguir deixar de abrir mão desse poder de curar e salvar a mãe e se existir. Existir como? Existir como mulher, como mãe, como profissional, como esposa, como indivíduo como na sociedade. Então ela vive uma sexualidade de criança, não se realiza, fica buscando nos outros, vive uma ansiedade, uma depressão. Todo mundo tem a obrigação de fazê-la feliz, porque ela é criança dentro. Ela pode ter 40 e tantos anos, mas dentro ela é uma criança. Ela não consegue dar para o filho, e isso a gente vê muito quando essas mulheres engravidam. Não tem maternagem, não produz leite, não tem o que dar, não tem essa energia de mãe. Na hora do parto é complicado, porque o trabalho de parto ela não sai do papel de filha. Como é que ela vai virar mãe, se ela foi a vida inteira filha? É uma confusão no coração, na mente, no espírito e na alma dessa pessoa, dessa mulher. E cabe, né, a nós que temos
uma consciência, uma possibilidade de colocar ferramentas para ajudar essas mulheres. A quê? A expandirem, a entrar em contato com essa energia feminina, porque a energia feminina é a energia da transmutação. A energia masculina não é da transmutação. E ao mesmo tempo a transmutação significa morte. Contato com mãe é morte? É, porque não vai para a vida. Então precisa da força do pai. Mas como tem a força do pai se o masculino está desvalorizado? Todos os homens são filhos de quê? De mulheres. E como que essas mulheres formatam as nossas cabeças como homens? E na nossa sociedade, nos dias modernos hoje, os homens estão sem essa força. Inclusive o Hellinger tem feito esse trabalho, ele tem entrado muito na questão do pai. Porque o pai, o que é a energia do pai? A energia do pai é o que empurra a criança para a vida. Dos meus partos, quem corta o cordão umbilical? É o pai. É a força do pai que empurra para a vida. Por que as pessoas buscam hoje tanta aventura? Aventura translocada. Aventura é buscar o pai. Por que as pessoas buscam perigo? Se arriscam buscando o pai. Porque as pessoas, a juventude, a adolescente, está buscando álcool, drogas, buscando um pai. Que muitas vezes, e aqui tem um outro conceito, quando a criança fica nesses 7 anos na área de influência da mãe, depois disso ele iria para a influência do pai. E eu pergunto, ele vai sem o consentimento da mãe? Não vai. Então ele permanece, a mãe tem que consentir dentro dela. Se ela não permite que esse filho vai, você tem casos como, eu tenho uma paciente com 17 anos, o filho com 17 anos, dorme na cama com ela. Do you believe? Né? Se fosse um pai, um homem dormir na cama com uma mulher de 17 anos, como é que seria isso? Horrível. Agora uma mãe com filho, pode, né? Abuso. Então, pelo fato de não ir, pelo fato de a gente não conhecer os nossos pais, não tomarmos o nosso pai, nós vivemos nessa questão. E é por isso que a gente recebe esse tipo de mensagem. As pessoas ficam aliviadas, as pessoas ficam bem com elas, as pessoas ficam felizes de poder ter uma vida mais gostosa, mais leve, mais assumida, e poder, muitas delas, se aproximam dos pais. E está aí a nossa função. Dia 29 de outubro, na PH em São Paulo, tem um dia inteiro onde eu vou aprofundar esses assuntos que eu estou pincelando aqui com vocês. E então é um dia inteiro a programação onde eu vou estar falando justamente sobre a história do pensamento sistêmico. Aliás, o que é sistêmico? Alguém pode me dizer sistêmico o que é? Rapidamente. Um exemplo? Porque eu estou falando tanto sistêmico, né? Constelação sistêmica, homeopatia sistêmica. Vou dar um exemplo. Há 4 anos atrás eu fiz um parto. E esse menino, a paciente com 38 anos, teve um parto, o menino se chama Gabriel. O ano passado, ela falou assim, olha, meu filho está com um comportamento que eu demorei para perceber, mas ele está usando meus vestidos. Ele adora colocar os colares meus no pescoço, ele põe pulseira, ele sai andando com os meus sapatos para a rua. E o mais grave é que, no final do ano, ele ganhou uma Barbie de presente. Ficou 2 noites sem dormir, brincando com aquela Barbie de ir para cima e para baixo. De uma menina que não gosta de ser menina, que não gosta de boneca. E ele ficou com aquela boneca. Ela falou, e daí o que eu faço? Eu falei, olha, vamos constelar? Ela falou, vamos, então vamos. Aí ela veio para a constelação. Eu pus o marido e pus o Gabriel. E o Gabriel, vocês acham que se ligou a quem? Ele foi em direção ao pai. E aí eu peguei e falei, o que teve com o pai nessa história? Não, o pai teve um outro casamento. E nesse primeiro casamento o pai teve uma filha que morreu no parto. Quem consegue adivinhar um nome? Gabriel. Vocês são espertos, hein? E o que o Gabriel estava representando? Eu pergunto,
ele tem autonomia, ele tem liberdade para não fazer isso? Por fidelidade, por amor, não, porque ele está conectado sistemicamente à irmã. Ele representa a irmã, porque o pai vivia uma culpa. Porque ele não fez, e foi um caso de natimorto, morreu durante o parto. E o pai sentiu uma culpa, então ele representa para aplacar a culpa do pai. Uma criança fazendo um adulto feliz. E aí, isso é complicado. Nós ressignificamos, coloquei a Gabriela na constelação, coloquei a morte, coloquei a vida, foi lindo, foi uma fala, foi uma libertação, e agora vocês sabem o que é sistêmico. Sistêmico é isso. Eu estou conectado com meus antepassados, vocês estão conectados com muitas gerações, com pessoas que vocês não conhecem. Por amor, nós representamos e ficamos presos a isso, e vem as nossas doenças, graças a Deus, para nos fazer acordar, para nos fazer abrir os olhos e o coração e poder mudar para um lugar mais gostoso, para entrar no mundo adulto, para conhecermos o nosso pai, a nossa mãe e termos uma vida plena. É isso que nós vamos estar falando. Uma boa notícia para vocês, já dá para fazer a inscrição agora. Se você pegar no seu celular, já entra aqui, já dá para fazer automaticamente pela internet, né, Lordinho? Tá lindo, ó, PH, ó, tá moderna, ok? Então vamos estar lá em novembro. E eu vou também fazer um curso de constelação com bonecos lá em Campinas. Não dá nem para ver, ficou vermelho, mas 11, 12 e 13 de novembro. Quem quiser informação, eu tenho um folderzinho aqui, eu posso passar para vocês, tá? Esse trabalho individual são 3 dias intensivos, de manhã, de tarde, até a noite, constelando com bonecos, em Campinas, 11, 12 e 13 de novembro. E vamos estar também, já vamos estar em Curitiba, dia 19 e 20. As meninas, fui raptado, cooptado pelas meninas de Curitiba e pelo Francis, para a gente levar esse trabalho de um workshop vivencial no final de semana, um sábado e um domingo, sobre a pessoa com ela, com o outro, né, com a sexualidade e com a vida. Eu não tinha filhos até os meus 54 anos. Eu não tinha força para ser pai, eu não tinha energia de pai, porque eu vivia cuidando. Eu era um cuidador, eu era uma mãe de todo mundo, mas eu era uma criança. E conforme eu fui crescendo, eu tive energia de virar pai. E em 30 de junho do ano passado, Alice veio ao mundo. O privilégio de ter vindo pelas minhas mãos. E ela hoje tem 1 ano e 2 meses. É isso que acontece quando a gente se abre para o novo. Ousa entrar. As coisas fogem aquilo que você nunca espera. Eu já tinha desistido, aberto mão dessa existência de ser pai, como muitos sabem, né? E aconteceu. Você aperta aqui, e essa foi um dia antes dela aprender a andar. Consegue ver? Apaga a luz um pouquinho mais. Ela dançando, no outro dia ela aprendeu a andar, e eu estou tocando piano para ela dançar. Do lado tem um coisinha. Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Dailton. Dando continuidade à mesa, quero chamar a doutora Regina. A doutora Maria Regina Galante Nassif é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em ginecologia e obstetrícia, em acupuntura e homeopatia. Foi coordenadora dos cursos de 1º, 2º e 3º anos e coordenadora da disciplina de Clínica e Terapêutica da APH, coordenadora e autora